Igreja amada de Jesus Cristo, amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, antes de dar início à leitura com a meditação da palavra de Deus, a gente pede a vocês, através desse convite, para se inscrever no canal. Vocês se inscrevendo no canal, aperte inscrever-se, aperte o sininho e opção para todas. Todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra, vocês receberão o aviso da leitura e meditação na palavra de Deus. E assim o Evangelho de Jesus Cristo é pregado para todos os povos, línguas e nações através dos veículos de comunicações. A comunicação é uma ciência de Deus e hoje está mais fácil do povo de Deus, da Igreja de Jesus, pregar esse Evangelho para todas as nações, por causa dos meios de comunicações, que é ciência de Deus. Tudo que tem debaixo do céu e da terra é ciência de Deus, é criação de Deus. Então o povo de Deus utiliza os meios de comunicações para o bem, para edificar, para pregar a palavra e para dar bons ensinamentos e bons conselhos concedidos por Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura hoje, mas reforçando o convite, se inscreva no canal e assim vocês podem também compartilhar com os vídeos para os amigos, amigas e ouvindo a palavra de Deus também através do veículo de comunicação, porque de graça a gente recebeu, de graça a gente tem que dar tudo, como Deus disse. Jesus nos deu, a palavra de Deus nos deu os dons, e foi tudo de graça. Jesus já fez tudo por nós. Ele já pagou o preço de sangue para comprar um povo de propriedade exclusiva para Deus. Mas a salvação é de graça. De graça recebeste, de graça dai. É graça, favor imerecível. Não vem da vontade do varão nem da varoa, porém, meus irmãos, de graça a gente tem que pregar o Evangelho, a gente tem que levar essa palavra por amor, como Jesus assim pregou e assim sofreu e padeceu por nós, derramou seu sangue na cruz pelos salvos, para assim nos dar vida e vida em abundância através da pregação da palavra de Deus. Meus amados irmãos, o nosso convite é primeiramente para a gente fazer uma oração e dizer assim: Pai Santo que está no céu, santificado e eternamente seja o teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja tua e que a sua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Senhor, nós te pedimos em nome de teu Filho amado e querido Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor nos deu. Que o Senhor se faz presente conosco, através de seu Santo Espírito, Pai, para nos dar sabedoria a nós que estamos lendo e meditando na sua palavra, e também a todos que estão ouvindo e meditando através desse canal de comunicação. O Senhor abençoe a todos e que todas as famílias, tanto a minha como a de todos os ouvintes de tua palavra, sejam abençoadas em nome de Jesus. Pai Santo que está no céu, traz assim sabedoria para nós, Pai. A mim que estou lendo e meditando, e ao teu povo que através desse canal de comunicação está ouvindo e meditando conosco. Amém, Senhor. Amigos e amigas, meus irmãos, povo de Deus, nós queremos fazer uma leitura já muito conhecida, está registrada no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Assim nos relata a palavra de Deus. Primeiramente, título da leitura: A tentação de Jesus. Diz assim: Depois do batismo, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar para um alto monte e mostrou-lhe todas as riquezas e disse: Tudo isso te darei se me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo se retirou, e eis que vieram anjos e serviram ao Senhor Jesus. Meus irmãos, toda a palavra de Deus, como a gente costuma dizer, verdade é, e é digna de toda aceitação, porque é poderosa. A palavra de Deus é infinitamente poderosa para salvar, a saber, todo que ouve, crê e obedece essa palavra, salvo está, como o próprio Jesus disse: Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê é condenado. Meus irmãos, a gente se depara diante de um texto sagrado onde Jesus, após o seu batismo, é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E lá aconteceu 3 tentações. Jesus venceu todas 3. Mas a Bíblia, no modo geral, diz que Jesus em tudo foi tentado. Mas Jesus venceu tudo. Jesus venceu o pecado porque Jesus não pecou. Jesus venceu a morte porque ressuscitou. Está vivo. Vivo à destra direita do Pai. Vivo ele está à direita do Pai, para no dia determinado por Deus ele vir buscar o seu povo salvo nele, a saber, todos aqueles que creem e obedecem a sua palavra, os seus ensinamentos, que escrito está na Bíblia Sagrada. Tenha a palavra de Deus em sua casa, tenha a Bíblia Sagrada, leia, peça a Deus fome para ler e se alimentar da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Peça a Deus sede para beber dessa água viva que é Jesus, que é o Espírito Santo. Rios de água viva fluirão no seu interior, disse Jesus. Todos aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Os que creem na palavra de Deus, que veio através de Cristo Jesus e obedecem, rios de água viva fluirão no seu interior. Jesus falou, se referindo ao Espírito Santo, que haveria de receber todos aqueles que crescem e obedecessem na palavra. Então, no momento que a gente crê e passa a obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. A gente passa a ser morada de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo. Mas vamos ao texto. 3 tentações. 3 tentações, Jesus venceu as 3. Na primeira tentação, Jesus estava jejuando e o diabo, totalmente iludido, pensando que Jesus ia obedecê-lo, ele tentou Jesus no momento que Jesus estava sentindo fome.
e falou para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus tinha e tem poder de transformar tudo, inclusive o ser humano, a velha criatura na nova criatura. Ele pode transformar pedra em pão, podia, mas Jesus não estava ali, ele não veio ao mundo para obedecer ao adversário de Deus, mas Jesus veio para obedecer somente o Pai e adorar somente ao Pai. Jesus veio em forma de homem, a palavra de Deus se fez carne nele depois que ele nasceu. Mas ele, como ser humano, foi gerado no ventre de uma mulher para nos resgatar da lei, para nos libertar da espada da lei. Então, como Deus, Jesus se esvaziou para poder assumir a sua forma de homem, e como homem ele foi obediente ao Pai em tudo. E ele só poderia e só pôde e obedeceu somente ao Pai. Ele foi obediente ao Pai em tudo. E Satanás aqui nessa tentação pensava, totalmente enganado, ele pensava que Jesus ia se ceder a ele, ia transformar aquelas pedras em pães para quebrar o jejum e obedecer a ele. Não, não e não. Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus vive o homem, porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Quem se alimenta da palavra de Deus viverá eternamente. Palavra de Deus que se fez carne no Filho de Deus, no meu, no seu, no nosso eterno Salvador, que Deus assim nos concedeu, Jesus Cristo. Então, primeira tentação, Jesus venceu, quando disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, e lá ele queria, na realidade, que Jesus se suicidasse, porque a forma errônea ou a forma errada que Satanás transmitiu para Jesus o que estava escrito sobre aquele salmo, Satanás mandou ele se atirar lá de cima. Se atira lá daqui de baixo, daqui de cima, lá embaixo, que está escrito a seu respeito. Deus não vai deixar você se morrer, não. Os seus anjos não vai deixar você tropeçar em pedra. Os seus anjos vão te acudir e pula daqui de cima. Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E assim venceu a segunda tentação. Que Satanás, interpretando o texto de uma forma mentirosa, o texto diz que Jesus estava protegido mesmo para não tropeçar em pedra. Ele não tropeçou no pecado, porque ele não pecou. Ele venceu a morte. Jesus não tropeçava em palavras, porque ele só falava a verdade, porque ele era a própria verdade, a palavra de Deus. Então ele nada tropeçou, porque Deus não permitiu que o seu santo provasse corrupção. E assim aconteceu. Jesus veio 100% puro e voltou para a glória 100% puro, porque ele só assumiu os nossos pecados, os pecados dos salvos, mas pecados praticados por ele nunca pecou. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, ele foi semelhante a nós em quase tudo, porque ele em tudo foi tentado, mas ele em tudo venceu. Ele só foi diferente a nós no pecado, porque ele não pecou. E a gente já nasce com a natureza pecaminosa, necessário do novo nascimento, necessário de sermos salvos na palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Então essa foi a única diferença de Jesus por nós. Jesus não pecou, mas em tudo ele foi tentado e em tudo ele venceu. O pecado, porque ele não pecou, venceu a morte, porque ele morreu e ressuscitou e está vivo, e tudo ele venceu por nós. E glória a Deus por isso, glória a Jesus, nosso eterno Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, meus irmãos, na terceira tentação, ele leva Jesus para um monte e mostra as riquezas terrenas. O reino de Jesus não é desse mundo.
O reino de Jesus não era um reino passageiro, ele não ia investir nessas riquezas terrenas. Jesus é o dono da prata e do ouro, e Jesus é um rei eterno. Jesus é sacerdote de Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou que Jesus ia ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdote eternamente. Melquisedeque significa sacerdote eternamente. Então Jesus, claro, que tinha que vencer e venceu, que ele não ia trocar o reinado que estava preparado para ele, para impedir de salvar a humanidade, porque foi para esse objetivo que Deus assim enviou Jesus, para nos salvar, e ele venceu e nos salvou, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória dele. Satanás leva Jesus na terceira tentação e oferece aquelas riquezas, reinados, terrenos e passageiros, porque na terra tudo passa. A prata e o ouro se corrompe, a traça e o ouro corrói as riquezas desse mundo. O ladrão rouba, mas aquilo que a gente aglomerar para o reino de Deus, nem a traça, nem o ladrão rouba, nem corrói, porque está nas mãos de Deus, e estando nas mãos de Deus está bem guardado. É um tesouro que está bem guardado. Isso é aquele tesouro que a gente entrega a Deus e passa a obedecer a Deus. Então ali, quando Satanás oferece aquelas riquezas, ele exige o quê? Adoração. Que só a Senhor teu Deus, Jesus nos deu uma lição muito boa para nós. Jesus veio para obedecer somente a Deus, adorar a Deus e ensinar a gente como é que se procede para vencer. Porque a gente só vence se for com Cristo. E ali, quando Satanás oferece as riquezas, diz: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Jesus, com a autoridade, disse a Satanás: te retira de mim, Satanás. Sai-te de mim, porque só o Senhor teu Deus, está escrito e verdade é, só o teu Deus adorarás, e só ao Senhor seu Deus prestarás culto, prestarás serviço. E ali Satanás expulso foi, se retirou, e os anjos do Senhor serviram a Jesus. Um bom exemplo para nós. Jesus venceu não só essas 3 tentações, aqui está relatada 3, mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, e em tudo ele venceu. Ele não pecou, ele assumiu os pecados dos salvos nele, e pagou um preço de sangue, para como Cordeiro de Deus puro e imaculado, sem pecado, limpar um povo, para transferir esse povo da morte para a vida, porque Deus disse que é o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus dos vivos que recebem vida e vida em abundância em Cristo, e Jesus nos deu vida e vida em abundância, através da pregação da palavra de Deus e através do Espírito Santo que faz a gente crer na palavra de Deus, que são palavras de vida eterna. E Deus é o Deus dos vivos, vivos esses que recebem vida e vida em abundância em Cristo, que é a igreja de Cristo, o qual ele é o cabeça e nós somos seus membros. Aí, meus irmãos, vamos ter cuidado, que isso aí acontece cotidianamente, no dia a dia, nos aperreios de vida. Às vezes vem aquelas frustrações. Quantas vezes não passa pela mente do ser humano em cometer um suicídio? Lembre, Satanás tentou Jesus também, mandando ele se atirar lá de baixo, lá de cima embaixo. E Jesus venceu. Jesus não suicidou. Jesus não obedeceu Satanás. Se no momento você estiver com situação difícil, e dê aquela vontade, você sinta que não vem de Deus não, a vontade de se suicidar. Não, você recebeu vida em Jesus. Deus lhe deu vida e só Ele é quem pode tirar essa vida. Lembre-se, Jesus venceu e disse não, não e não para o adversário. Peça sabedoria a Deus, peça conforto a Deus, que Deus te dará, e Deus lhe tira dessa situação. Quando a segunda tentação, na primeira ele pediu para Jesus transformar as pedras em pão,
Quando você estiver jejuando, cumpra o seu jejum com o Pai. Quando você fizer qualquer proposta com Deus, e obedeça a Deus somente, e não dê ouvidos à voz do adversário, porque ele também tentou Jesus, querendo que Jesus lhe obedecesse, e Jesus não obedeceu, porque Jesus veio como palavra de Deus que se fez carne nele, mas como Deus, Jesus se esvaziou para ser obediente somente a Deus, e para ele somente prestará culto, e nos ensinar que só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Na terceira tentação aqui, quando Satanás levou Jesus para um alto monte e ofereceu as riquezas terrenas desse mundo, e disse: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Jesus disse: te retira de mim, Satanás, porque só a Deus adore, só a ele prestarás culto. Meus irmãos, só adore a Deus, dobre seu joelho somente a Deus, se ajoelhe diante de Deus, se humilhe ao Senhor, as mãos onipotentes de Deus, e o diabo fugirá de vós, como fugiu de Jesus aqui, na terceira tentação, quando Jesus disse: te retira de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, ore ao Senhor e peça fortaleza, aquele que nos chamou, ele se carrega de nos fortalecer. Sem Jesus, nada podemos fazer, como ele diz: sem mim nada podeis fazer. Um grande servo de Deus lá na antiga aliança, e os servos de Deus, para ir para uma batalha, dizia a Deus: eu não vou se o Senhor não for comigo. Como Moisés disse que não enfrentaria Faraó se o Senhor não fosse com ele, mas se o Senhor for comigo, eu vou. É quando Deus disse: eu vou, aí Moisés foi, porque ali Deus estava com ele. Vamos em oração, como Jesus disse: orai e jejumai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente ora e pede a Jesus, porque com Jesus a gente pode tudo. Sem Jesus a gente não pode nada, sem a palavra de Deus, sem o crer e sem obedecer a palavra. Sem orar e pedir a Deus que o Santo Espírito dele nos ajude e nos dê o entendimento para a gente discernir o mal, para a gente renunciar e em nome de Jesus expulsar para a honra e glória de Deus. E a gente discernir o bem para a gente dizer amém aos frutos do Espírito. Obedecer a palavra de Deus, a gente dizer amém. Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ainda que a gente esteja naquele momento difícil, de não saber pronunciar palavras diante de Deus, ele, o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deu, ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, reconhecendo nossas fraquezas, porque a palavra de Deus diz, verdade é. Ore ao Senhor, se humilhe perante a mão onipotente de Deus, e o diabo, o adversário de Deus, e o adversário de nossas almas, ele se retira, porque Deus mesmo se encarrega de afastar ele de nós, porque o poder de Deus é grande, e aquele que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, é maior do que o espírito do mundo, do que o espírito maligno que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós, quem habita em nós, é o Espírito Santo, porque vós sois morada de Deus em Espírito, nós somos templo do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, que habita em vós, mas pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e as portas se abrirá, mas é a Deus que a gente deve pedir, buscar e bater na porta, porque Deus tem todo o poder para nos livrar de todo mal, e Ele está conosco. Se humilhe, vamos se humilhar perante a mão onipotente de Deus, e o diabo fugirá de vós, como fugiu de Jesus. Como Jesus venceu, com Jesus a gente vence, mas sem Jesus não vá. Ore e peça sempre que Jesus esteja conosco, que nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo, fazendo a vontade do mundo, nem as suas concupiscências malignas. Como a palavra de Deus diz: não ameis o mundo,
nem aquilo que no mundo há, porque no mundo existem as concupiscências carnais, os pecados, as obras pecaminosas que não agradam a Deus. Então não ames o mundo, odeie o mundo pecaminoso, renuncie essa vida, porque vamos perder essa vida pecaminosa para a honra e glória de Deus. Mas Jesus disse que quem perder essa vida por causa dele, achará a vida eterna em Cristo Jesus, o gozo eterno. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus comigo esteja, e com todos vocês também, com todos os familiares de vocês. Deus esteja abençoando para a honra e glória do Pai, todos vocês, seus filhos, seus netos, toda a sua descendência. Deus abençoe. Leia a Bíblia, tenha a palavra de Deus em sua casa. Peça a Deus sabedoria para entender essa palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus. E quem come do pão que desceu do céu em Cristo Jesus, a palavra de Deus, quem se alimenta dela, como Jesus disse aqui, na terceira tentação, não só de pão viverá o homem, do pão que alimenta o corpo sanguíneo, mas principalmente o homem vive, tem vida e vida em abundância na palavra de Deus, na palavra que procede da boca de Deus. Vem vida e vida em abundância para os salvos em Cristo Jesus, através da palavra, que a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Assim perguntaram os discípulos a Jesus. No momento que Jesus estava pregando a verdade, e a verdade, ela agrada a poucos, a minoria, porque a minoria vai passar pela porta estreita. Então a verdade agrada a minoria, enquanto que a mentira agrada a maioria, porque a maioria vai passar pela porta larga, que é a da perdição. Então, Jesus, pregando a verdade como sempre ele pregava, chegou uma determinada vez que ele olhou para os discípulos e estava ele e os discípulos sóis. E ele disse aos discípulos: vocês também estão querendo me deixar? E Pedro recebeu a unção de Deus e disse: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, para onde iremos, igreja? Nós temos que ficar na posição em que estamos, na posição que Jesus nos chamou, como membros dessa igreja, obedecendo ao cabeça Jesus Cristo, o Salvador que Deus nos deu, e o Espírito Santo que nos deu Jesus, para a gente entender essa palavra com intelectualidade recebida de Deus, para entender e obedecer a palavra e sermos salvos nela e lavados e remidos no sangue de Cristo, para entrarmos na cidade santa pela porta e se alimentar da árvore da vida eternamente. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, povo de Deus. Tenha a palavra de Deus em sua casa, a Bíblia. Leia a palavra e ore a Deus para ter sabedoria, entender e crer e obedecer a palavra de Deus. E assim se fazer parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Amém, meus amados. A paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês também. Amém.